Graça e paz, irmãos. Que bom que você pôde vir hoje à casa do Senhor, que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui, prestando ao Senhor o nosso culto. Ele se agrada disso. Eu gostaria de pedir a vocês que abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2, capítulo 2, do versículo 18 até o 29. Eu tenho ouvido do Senhor essa semana toda algo que eu quero repetir a vocês, com todo o temor que implica dizer isso. Mas o Senhor vem me dizendo que há cura aqui essa noite. Você crê nisso? Amém? Enquanto vocês acham aí o capítulo 2, de Apocalipse, eu vou contando para vocês um pouquinho dessa igreja. Aqui, na verdade, o capítulo 2 vai dizendo de cartas que são endereçadas a algumas igrejas. Essa igreja que nós vamos ler é a igreja de Tiatira. Na verdade, as igrejas a quem são endereçadas as cartas são da Ásia Menor. Atualmente ficam na região ali da Turquia. Tiatira era uma cidade pequena, na verdade, das 7 cidades aqui, a menor, mas é a maior carta que foi escrita. É uma cidade que foi fundada em torno, o que diz a história, em torno do século IV a.C. Na verdade, ela foi liderada por um general macedônico, que era da tropa de Alexandre o Grande. Era uma cidade importante, ela ficava numa rota que ligava Pérgamo a outras províncias, então era uma cidade de passagem, tinha muitas pessoas lá passando. Era um lugar militar desde a época que foi, então, colonizada lá pelo general Seleuco I. Então, era um lugar militar, tinha muitas armas naquele lugar. E depois, com o passar dos séculos, ela passa a ter o domínio romano. Quando é escrita para essa igreja, ela estava sob o domínio romano. E ela foi se fortalecendo no comércio. Era uma cidade que tinha uma produção de bronze. Ela fabricava, era um metal importante, era importante para os romanos esse metal para a fabricação de armas. Era uma cidade estratégica. E ali também foi conhecida por ser um lugar que comercializava roupas, tecidos e a púrpura. A gente vai ler lá em Atos 16 que tem uma mulher chamada Lídia, a quem Paulo prega, quando ela estava na cidade de Filipos, e ela se converte, e a Bíblia diz que ela era de Tiatira, e ela comercializava púrpura. Era uma cidade que tinha uma influência muito grande. As mulheres daquela época, diferente do restante daquele mundo, daquela época, as mulheres assumiam postos de governo, de poder, tanto que Lídia é citada como uma mulher comerciante na Bíblia, que exerceu, inclusive, uma influência. Provavelmente, na terceira viagem missionária de Paulo, foi fundada a igreja aqui em Tiatira, e Lídia, provavelmente, foi uma figura importante para a fundação dessa igreja. Mas era um lugar idólatra. Ali existiam templos, templo de Apolo, de outros deuses, de Diana. Existiam ali lugares consagrados a deuses. Era um povo idólatra. Como tinha muito comércio, existia também sindicatos, o que a gente hoje chamaria de sindicatos, que representavam, associações que representavam aquelas pessoas, aqueles trabalhadores. E aqueles sindicatos você tinha que fazer parte para poder trabalhar, mas só que eram pessoas idólatras, então para fazer parte daquilo, você tinha que sentar com eles. Comer das mesmas comidas que eles comiam. Cultuar os mesmos deuses que eles cultuavam. Quando eu começo a pensar em Tiatira, naquela cidade, eu não vejo nada de diferente do que acontece nos nossos dias. Essa carta não é endereçada à cidade de Tiatira, mas à igreja de Tiatira. Essa mensagem de hoje é endereçada para a igreja. E assim diz o Senhor, no capítulo 2, versículo 18. Hoje é dia do pastor,
Então, assim diz ao Senhor, ao pastor da igreja, o anjo da igreja ao pastor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero ainda ler com vocês, por favor, lá no livro de Provérbios. No capítulo 23, eu vou ler 2 versículos. Capítulo 23, versículos 29 e 30. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Amém. Deus querido, Deus amado, nós estamos na tua presença. Senhor, fala conosco, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz, porque precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Resplandece, Senhor, sobre nós o teu rosto. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós temos ouvido muito, né, nos últimos tempos, se falarem que o Antigo Testamento é coisa do passado, que agora o que vale é o Novo Testamento, e o Antigo Testamento a gente poderia, inclusive, desconsiderar e simplesmente ficar aqui com o Novo Testamento, que está tudo certo. Contudo, Jesus, lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, ele vai citar o Antigo Testamento, ele vai citar Jezabel. Não teria muito como a gente falar dessa carta escrita a essa igreja, qual que era a questão dessa igreja, se a gente não voltar um pouquinho para o Antigo Testamento, porque Jesus fala que nessa igreja existia um espírito ali de Jezabel, existia uma mulher que estava ensinando coisas que não compactuavam com aquilo que a Bíblia diz, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre Jezabel. Essa igreja era uma igreja que tinha qualidades. No versículo 19 diz, o Senhor, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Era uma igreja que tinha boas obras, tinha amor, tinha fé, tinha serviço. E seria muito bom se terminasse aqui essa carta. Porém, o Senhor está dizendo, olha, eu vejo, porque eu conheço. Queridos, às vezes, o que a gente sabe é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente pensa, mas hoje a gente está diante daquele que conhece. E ele está falando, olha, eu reconheço o que está sendo feito de bom nesse lugar, porém, eu tenho algumas coisas que quero consertar.
Quando aqui diz que escreve essa carta, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Vejam, era uma cidade que trabalhava com metal, com bronze polido. Para se purificar um metal, qualquer um deles precisa passar pelo fogo. E eis que está aqui hoje aquele que tem os olhos como chama de fogo, porque ele quer purificar algumas coisas que precisamos nessa noite. Amém? Eu quero falar um pouquinho rapidamente com vocês sobre Jezabel. A Bíblia vai falar de Jezabel lá no livro de 1 Reis. Eu gostaria que vocês abrissem lá no livro de 1 Reis, capítulo 16. Fiquem com o livro aberto, que a gente vai passear um pouquinho por ele. Jezabel era filha de um rei sidônico, o rei, na verdade, sidônico dos fenícios. Ele chamava Etbaal. E ela faz, então, feito um casamento político com o rei de Israel, Acabe, e Jezabel se casa com Acabe. Mas a questão é que Jezabel era uma adoradora de Baal. E quando ela se casa com Baal, ela quer trazer a adoração de Baal para o meio do povo de Deus. Então, assim, ela lutou de forma ferrenha para que as pessoas de Israel deixassem de servir ao Senhor da forma que o Senhor tinha que ser servido e começassem também a adorar Baal. Na verdade, ela não quer exterminar com a religião do povo de Israel, mas ela quer introduzir Baal no meio da religião, no meio da adoração. A Bíblia diz que ela tinha 450 profetas de Baal que comiam à mesa dela e 400 profetas de Astarote, que comiam 850 profetas, na verdade, que comiam na mesa com ela. E ela vai, então, trazendo para Israel um Deus estranho. Nessa mesma época, lá no capítulo 17, se vocês estiverem com o 1 Reis aberto, lá no primeiro versículo do capítulo 17, vai falar sobre Elias. Elias era da cidade de Tisbe, uma cidade que ficava na região de Gileade, da tribo de Manassés. Elias parecia uma pessoa meio estranha, ele andava com roupa de couro, ele era meio diferente, mas ele era alguém que Deus levantou. Não se fala muito de Elias na Bíblia, mas Deus o levanta como profeta, e ele, então, chega até o rei Acabe e fala para o rei que durante muito tempo não iria chover. Olha, a gente está falando lá da carta de Apocalipse, mas lá cita Jezabel, e citar Jezabel sem citar Elias não faz sentido, então eu preciso falar de Elias para vocês. E Elias, profeta do Senhor, ele fala, olha, não vai chover por um grande tempo em Israel. E, de fato, depois a gente vai ler lá no livro de Tiago, que foi por 3 anos e meio que não choveu sobre Israel. E durante esse tempo, depois que ele diz isso para Acabe, Deus manda ele se esconder, e ele se esconde, e, na verdade, Deus manda corvos o alimentar. Leva pão e água, pão e carne para ele comer. E ele fica por aquele tempo, mas depois o riacho onde ele está seca e ele sai, e é quando ele encontra aquela viúva de Serepta. Vocês conhecem a história, que ele ora e a farinha e o azeite não terminam, estão lembrando da história. E, enfim, até que veio a ele a palavra do Senhor, e ele retorna, então, a Acabe. Elias era uma pessoa corajosa demais, irmãos. Poucas vezes a gente vê na Bíblia pessoas com tanta coragem. Porque Acabe, na verdade, esses 3 anos e meio, ele procurou Elias para o matar. Mas Deus escondeu Elias. Nós estamos escondidos, irmãos, no Senhor. E quando estamos no Senhor, o maligno não nos toca. E Deus protegeu Elias. Até quando veio a palavra do Senhor e falou, vai até Acabe, e ele vai chegando perto de Acabe. O rei não andava sem soldado perto, o rei estava vindo. E aí vem Elias até o rei, e o rei fala assim, lá vem o perturbador de Israel. E Elias era tão corajoso e falou assim, perturbador de Israel é você e tua casa, que se desviaram do caminho do Senhor e estão servindo a Balaíns. Ele podia morrer naquela hora, mas ele teve coragem, falou assim, olha, convoca os profetas de Baal lá para o Monte Carmelo, lembram da história? E ali no Monte Carmelo, ele falou, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro.
E naquele dia, Elias fala para o povo de Israel que estava muito inclinado a servir Baal. Ele fala assim, olha, vamos parar de cochear, vocês têm que decidir o que vocês querem, vamos parar de cochear em dois pensamentos, ou vai servir a Deus ou vai servir a Baal. E ali os profetas ficaram o dia todo invocando Baal, vocês conhecem a história, e eles se cortaram e clamaram o dia todo, e Elias era tão corajoso que ele falou assim, clama mais alto, às vezes está viajando, às vezes está dormindo. E ali ficou o dia todo e nada aconteceu. Então, Elias, quando foi clamar a Deus, existe algo importante que eu queria dizer para vocês. A Bíblia diz que Elias primeiro consertou o altar. E quando ele ora ao Senhor, então desce fogo do céu e consome o holocausto e a água. A Bíblia diz que o povo ficou maravilhado quando viu aquilo e gritava, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias extermina aqueles profetas. Mata todos eles à espada. E depois Elias já estava com tanta coragem que chega em Acabe e falou, corre para o teu palácio, porque está vindo chuva aí. Vocês conhecem a história, que ele sobe então no Monte Carmelo, coloca o rosto entre os joelhos e começa a orar, ora por 7 vezes, até que o moço vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra que a gente canta aqui? E a chuva vem sobre a terra. E Deus, a Bíblia vai dizendo que de forma sobrenatural, Elias vai para onde está o palácio. Onde está o palácio, na verdade, de Acabe e de Jezabel, que era na cidade de Jezreel. E é de forma sobrenatural, porque ele consegue chegar antes de Acabe, que estava com cavalos velozes. Olha, um homem cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. E Acabe, quando chega em casa, ele conta para Jezabel tudo isso que aconteceu. Jezabel poderia, naquele momento, reconhecer que o Senhor era o Deus verdadeiro. Porque os profetas dela, que comiam à mesa dela, estavam mortos. Ela viu a chuva cair. E ela sabia que houve seca por 3 anos e meio. Ela poderia ter se arrependido. A gente leu em Apocalipse sobre Jezabel. Dê-lhe tempo de se arrepender. Deus sempre nos dá tempo, irmãos, de nos arrepender. Deus fez isso a Jezabel também, porém ela não se arrepende e ela faz algo completamente inspirada pelo maligno. E eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso. Ela manda um recado para Elias, ela manda os soldados até Elias e fala assim, que assim me façam os deuses, se amanhã a esta hora eu não fizer o que você fez aos meus profetas. Ela ameaça matar Elias. Fala, amanhã a essa hora que eu morra, se você não estiver morto como você fez com os meus profetas. E aquela palavra, esse homem tão corajoso, a Bíblia não diz que ele orou, a Bíblia não diz que ele perdeu direção a Deus, mas a Bíblia diz que ele fugiu, porque ele teve medo. Eu queria que vocês pensassem quantas lutas que nós já passamos ao longo da nossa vida, cada um sabe das suas lutas. E as lutas de toda espécie, nós vencemos porque o Senhor sempre esteve conosco e sempre nos deu a vitória. Mas, às vezes, uma palavra, dificilmente Jezabel queria, de fato, matar Elias. Se ela quisesse matar, ela não teria ameaçado, já estaria ali os soldados e teriam matado. Mas ela quis trazer temor sobre a vida de Elias. Então ela ameaça. Às vezes, queridos, são pequenas coisas, tantas coisas Elias já tinha feito. E às vezes tantas coisas também nós já fizemos e já passamos, e às vezes é uma mensagem do WhatsApp que tira a gente do centro da vontade de Deus. Às vezes é uma mensagem que a gente lê, uma indireta na rede social. Às vezes é um olhar de alguém, a gente passou por tanta coisa, o Senhor foi nos dando vitória, e aí acontece uma coisa que parece muito menor, mas é aquilo que tira a gente do centro da vontade de Deus. Hoje a orientação para a igreja foi a mesma que foi dada a Tiatira. Não tolere esse espírito de Jezabel que está te ameaçando. O Senhor hoje está
curando sentimentos, porque essa mulher ela vai mexer, não é na carne de Elias, mas é na cabeça de Elias. A Bíblia diz que ele ficou com medo e ele foi até Beerseba, que fica ao sul de Judá. Ele andou em torno de 150 quilômetros para chegar até Beerseba. E ali ele deixa o servo dele e sai andando pelo deserto de Neguebe. E sai andando sem rumo até que ele chega debaixo de um zimbro, que é um arbusto. E quando ele senta debaixo do arbusto, ele pede a morte. O Davi disse aqui: se a dor for tão grande, se a morte vem me convidar. Algumas pessoas aqui, irmãos, e eu falo isso na autoridade do Espírito, estão tão adoecidas, que passam pensamentos que seria melhor morrer do que estar nessa situação. Mas hoje o Senhor está curando neste lugar. Você crê nisso? Aplauda o Senhor, porque o Senhor está curando aqui. Eu queria ler esse versículo com vocês, capítulo 19, versículo 4. Sobre Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe, irmãos, quando às vezes acontecem situações que deixam a gente no extremo, deixam a gente numa situação de sofrimento tão grande, a gente começa a se comparar, e a gente começa a achar: eu não sou ninguém mesmo, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém. E aí a gente começa a se entristecer, e aí vem o sentimento de baixa estima. Ele entrou numa depressão tão grande por causa de uma ameaça. Irmãos, o que é que às vezes está nos ameaçando, que faz que a gente desista de tudo, que a gente não queira mais andar? E a Bíblia diz que então ele deitou e dormiu, e o anjo do Senhor veio e tocou e falou: levanta e come. Hoje o anjo do Senhor está falando para você: levanta e come, se alimenta dessa palavra, declare essa palavra, declare pelas ruas essa palavra, declare que o nome de Jesus te faz vencedor sobre todas as coisas. Comece a declarar o nome de Jesus. Pega essa sua luta, isso que você está passando, que não tem, na verdade, solução para você. Apresenta Jesus, porque Ele tem solução aqui esta noite para você. A Bíblia diz: que ainda ele comeu, e ele, depois que comeu, ele voltou a dormir, e da segunda vez quem vem? Não é mais aqui um anjo, mas a Bíblia diz que vem um anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, é o próprio Jesus que é o dono da igreja, é o que passeia pela igreja, é o que estava lá no Apocalipse escrevendo a carta, aquele que falou: João, escreve, assim diz, aquele que é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e que tem pés como bronze polido. Ele está aqui, ele está dizendo: levanta e come. E está falando mais, porque é longo o seu caminho, é sobremodo, não terminou aqui. Você está achando que acabou aqui? Hoje tem uma palavra vinda para o Senhor dizendo: não terminou aqui, pelo contrário, você tem muito que caminhar ainda. Aleluia. A Bíblia diz que então ele levantou e comeu, e aquela comida, vocês podem acompanhar capítulo 19, versículo 8 de 1 Reis, que aquela comida, ele caminhou por 40 noites e ele foi até Horebe, o monte de Deus. Porque essa comida sustenta, essa comida faz a gente levantar e andar. Hoje o Senhor está trazendo esse alimento do céu para que você caminhe, para que você ande, que você chegue até o monte de Deus. Porque lá Ele vai falar com você. Na verdade, ele vai até o monte de Deus, mas eu queria que vocês entendessem aqui que Elias era um homem como nós. A Bíblia diz que ele era sujeito, inclusive, às mesmas paixões. Ele chegou lá do monte Horebe, lá onde a sarça ardeu, lá que era o monte de Deus, mas a Bíblia diz que ele chegou lá e entrou numa caverna. Tem pessoas que vieram hoje à igreja, mas é como
estivessem aqui no lugar de Deus, no Horebe, mas estivessem dentro de uma caverna. Sabe qual foi a pergunta de Deus para Elias? Sabe qual que é a pergunta de Deus hoje para alguns aqui? O que você está fazendo aí? Deus manda ele sair da caverna. Quando ele pergunta, eu queria ler com vocês, versículo 10 do capítulo 19. Quando Deus pergunta, o que se faz aí, Elias? Ele fala, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí Deus fala, olha, sai dessa caverna, que eu vou me apresentar a você. E na verdade, ele não sai da caverna, e é quando acontece um monte de coisa, passa o vento, o terremoto, vocês conhecem a história. Mas quando, na verdade, passou um vento tranquilo e suave, Elias saiu então da caverna e uma voz pergunta de novo para ele, que fazes aqui, Elias? E ele responde a mesma coisa, versículo 14, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Veja, irmãos, as duas respostas dele, quando é perguntado, as duas respostas são iguais. Ele só vê coisas ruins, porque existem momentos na vida da gente que a gente não vê perspectiva, e aí a gente aumenta um pouco o que está acontecendo. Aí sabe o que Deus fala para ele? Vai e volta no teu caminho. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Volta no teu caminho. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta ao serviço, volta ao amor às coisas de Deus. Sabe, ele estava se comparando, na verdade, com os pais. Eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que a palavra vai dizer? Tem muito que você fazer. Não é para o passado que você está, é no futuro. Você tem que ungir Jeú, você tem que ungir Eliseu, você tem que fazer coisas, você tem que pensar, tem que ir lá e falar a Hazael. Na verdade, ele está falando de futuro, enquanto Elias estava olhando para o passado. Deus está falando, você tem coisas para fazer, existem gerações que dependem de você. Não pare agora, porque se você parar agora, talvez seu filho pare também. Tem pessoas lá na frente que precisam de você. Para de se comparar, para de falar, eu não sou melhor que os meus pais. Tira esse olhar do passado e olha para frente, porque o Senhor tem coisas lá na frente para você. A caminhada, ela é grande. Tem pessoas que estão se inspirando em você. Elias, você tem que ainda ter um sucessor. Queridos, daqui a 50 anos, poucos de nós estaremos aqui neste lugar. Mas meu filho estará nesse lugar e por isso eu não devo terminar aqui, porque existem gerações vindouras, existe o meu filho, os filhos do meu filho, assim como os de vocês. Existem gerações que se eu parar agora, se eu ficar sentado pedindo a morte, engraçado, ele pediu a morte, mas ele não morreu. Na verdade, a Bíblia fala de 2 homens que não morreram na Bíblia e ele é um deles, ele não morreu e ele pediu a morte. Para aqueles que estão pensando em parar, o Senhor hoje diz que tem uma caminhada, que tem pessoas ainda para você inspirar, tem pessoas para você deixar no teu lugar, você ainda tem muito que caminhar. Olha, levanta, come dessa palavra, bebe desse rio. Olha o que o pastor leu hoje quando iniciou esse culto. Vinde e bebei das águas. Hoje a água, um rio aqui que transborda neste lugar. Beba dessa palavra nessa noite, porque ainda há uma caminhada longa para você. E existe futuro para você. Enquanto você está falando para Deus do passado, Deus está te falando do futuro. É lá. Sabe qual que é o espírito de Jezabel? E a gente vai voltar para a carta do Apocalipse. Sabe qual que é o espírito de Jezabel? É silenciar a palavra. A palavra no Antigo Testamento era dita por meio dos profetas. Ela quis silenciar a palavra. Queridos, esse é o espírito de Jezabel que por vezes quer entrar na igreja.
silenciar essa palavra, porque quando eu silencio essa palavra, eu saio do centro da vontade de Deus, e aí eu acho que eu posso fazer da minha forma. Aí eu acho que a minha forma, inclusive, é a melhor forma. Aí eu paro de me preocupar daquilo que agrada a Deus. Então eu venho aqui e oferto um culto que talvez não seja o culto que o Senhor receba. Sabe, quando a gente chega no Gênesis, que fala sobre a oferta de Caim e de Abel, a Bíblia não diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas a Bíblia diz, agradou-se Deus de Abel e de sua oferta. Enquanto de Caim não se agradou de Caim e de sua oferta. Eu posso vir aqui e prestar um culto que não agrada a Deus. Eu tenho que começar a entender como que eu faço para agradar a Deus. E quando eu silencio o profeta, quando eu silencio a palavra, eu começo a me distanciar daquilo que Deus quer. E começo a achar que estou fazendo muito porque eu tenho muitas obras. Essa igreja fazia muitas obras. Tinha muito amor, tinha muita fé, tinha muita coisa. Acontecia muitas coisas naquela igreja. Porém, o espírito de Jezabel estava dentro dela. E o espírito de Jezabel é aquele que não destrói a palavra, mas modifica a palavra. O livro de Provérbios está falando que o sofrimento, que os ais, que a depressão, como de Elias, que tudo aquilo acontecia, sabe por quê? Porque se demorava em beber o vinho, e quando se bebia um vinho misturado. Hoje o Senhor, aquele que tem os olhos como de chama, está purificando essa igreja. Para que a gente ofereça o culto que o Senhor quer receber de nós. O primeiro culto não começa aqui na igreja, começa na minha vida. Que Deus se agrade de mim de tal forma que Ele também se agrade de minha oferta, porque foi essa ordem que foi com Caim, com Abel, da mesma forma que foi de Caim. Não se agradou de Caim nem de sua oferta. Queridos, essa carta é uma carta dura. Porque está falando desse espírito de Jezabel. E que a igreja tem tolerado. Assim como aquela cidade, talvez para não perder privilégios, talvez para as pessoas não perderem o emprego, talvez para não perderem os status, elas se sentavam junto com aqueles sindicatos e participavam de coisas oferecidas a ídolos. Quais são as mesas que nós andamos sentando, meus irmãos? Hoje se diz que tudo que a gente fala, nós somos intolerantes, não é isso? Pois eu estou falando hoje que Jesus está nos chamando a atenção porque temos sido tolerantes com coisas que Jesus não tolera. Jesus sempre amou o pecador. Jesus ama todos e morreu por todos. Mas Jesus não tolera algumas coisas que nós temos tolerado. Nós temos sentado em algumas mesas, e olha que Jesus sentava com pecadores, hein? Mas que Jesus não sentaria. E essa palavra é para nós. Lá na carta de Tiatira, capítulo 2, versículo 22. Eis que o próstro de cama, bem como em grande tribulação, que é com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Adultério, quando se fala adulteram aqui sobre Jezabel. Na verdade, a Bíblia não menciona que ela era uma mulher adúltera, mas a Bíblia menciona que o adultério, nesse caso, seria se misturar com religiões que não são a palavra do Senhor. Na verdade, a gente vai ver lá no livro do profeta Oséias que Deus manda ele casar com uma prostituta e Deus fala assim, como você se casa com ela, da mesma forma o povo de Israel tem feito alianças com deuses estranhos. É disso que está se falando aqui. E aí vem, irmãos, e eu queria ler com vocês o versículo 23. Ah, mas Jesus é o amor, porque Jesus é o amor. Jesus é amor mesmo, mas o mesmo Jesus, é Jesus que está falando aqui, tá? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu fiquei pensando por que dessa palavra e essa palavra, na verdade... Eu comecei a ler a Bíblia e voltei lá no livro de Reis, e lá no livro de Reis vai dizer que quando Acabe era rei, foi reedificada uma cidade que não era para ter sido reedificada. Eu queria ler, a gente vai terminar no horário em nome de Jesus, mas eu queria ler com vocês primeiro o livro de Reis. Se
puder projetar aqui, 16, versículo 34. Isso daqui aconteceu na época de Acabe e de Jezabel. E eu queria ler com vocês, versículo 33 e 34. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel Betelita edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Se você puder projetar aqui também, lá em Josué, capítulo 6, versículo 26, diz assim: naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Sabe o que está escrito aqui? Que no tempo de Jezabel e de Acabe, eles foram tão pecaminosos diante do Senhor que eles mandaram reedificar Jericó. Mas só que Josué, quando Josué passa pela cidade de Jericó, ele faz uma profecia aqui, que maldito seja aquele que reedificar essa cidade de Jericó. E aqui ele fala: morrerá o seu primogênito quando lançar o portão, os fundamentos, e o mais novo quando lançar as portas. E isso aconteceu no reinado de Acabe, anos depois, porque ele reedificou aquilo que Deus já tinha falado para não reedificar. Cuidado, irmãos, com as consequências do que há um alerta hoje para nós, de tentar reedificar aquilo que o Senhor já falou, não reedifique. De fazer aquilo que o Senhor já disse, não faça. Porque é uma consequência, olha só, o versículo 23 que nós lemos lá em Apocalipse: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A palavra hoje é dura, mas o Senhor, veja, Apocalipse é o livro da revelação, mas antes da revelação, a revelação das coisas futuras começa no capítulo 4, até o 3 há uma orientação para a igreja, porque o Senhor é misericordioso. Ele está falando para a gente: olha, antes de acontecer tudo isso, conserto. É isso que o Senhor está falando para a gente. E aqui é uma palavra de esperança. Digo, todavia, aos que não se contaminaram, com essa doutrina, que vocês conservem o que vocês têm, que eu não vou jogar outra carga sobre vocês. E aí Jesus vai dando várias palavras de esperança ao vencedor. Ele vai dar autoridade sobre as nações, vai poder reger com cetro de ferro as nações, e vai dar a ele mesmo, porque dar-lhe-ei a estrela da manhã, que é o próprio Jesus. E eu gosto do último versículo, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não é Jesus que está falando? Por que ele está falando? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Porque, na verdade, lá em João 14, 26, Jesus diz que o Espírito Santo, que o Pai vai enviar no nome dele, ele ensinará todas as coisas. O que eu estou falando aqui, queridos, eu peço que vocês orem para que o Espírito Santo ensine a cada um de vocês. Nós temos o Espírito dentro de nós. O mesmo Espírito que está aqui falando agora ao meu coração é o que está dentro de vocês. Olha, Jesus está falando, o Espírito está dizendo à igreja: vocês não precisam se convencer do que eu estou falando, mas daquilo que o Espírito está falando a cada coração aqui. E eu tenho certeza que ele está falando com alguns corações aqui nessa noite. Veja, às vezes a gente pensa o seguinte, que eu creio em Jesus, e isso, na verdade, é suficiente, porque a Bíblia diz que a gente precisa crer em Jesus, e a gente deve crer em Jesus, mas, queridos, na verdade, a Bíblia diz que os demônios também creem em Jesus. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, ou seja, os demônios têm temor. Tem demônio mais crente que alguns crentes, sabia? Porque tem crente que não tem temor nenhum. A Bíblia diz que eles creem e eles estremecem. Mas a questão é que eles não obedecem. Se vocês puderem fazer um levantamento das 4 últimas pregações que foram ditas aqui, ninguém está falando coisa diferente do que foi dito. Davi disse aqui:
mais importante é obedecer do que sacrificar. Quando perguntaram lá para Paulo e Silas, Atos 16:30, a conversão do carcereiro, e ele fala, o que é necessário fazer para me salvar? E sabe o que eles respondem? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ué, mas não é só crer? Existe uma palavra que antes, que é importante, toda palavra na Bíblia é importante, irmãos. Crê em quem? No Senhor. Se você não crê em Jesus como seu Senhor, não é só crer em Jesus, os demônios creem em Jesus. Mas você precisa crer que Ele é Senhor. E quando é Senhor, meu querido, não é mais a minha vontade, mas é a vontade do meu Senhor, porque eu passo a ser servo. Você quer ser salvo? Tenha Jesus como Senhor da sua família. E sabe o que vai acontecer da sua vida? Que não vai ser salvo só você, não. Vai ser você e a sua família. Quando Ele for Senhor da sua vida. Ser Senhor da sua vida é ser Senhor das suas vontades, dos seus desejos. Sabe o que é ter Jesus como Senhor? É negar a si mesmo, pegar a tua cruz e andar. Hoje não é dia, queridos, de ninguém morrer, não. Hoje é dia de andar. O Senhor está falando claramente aqui ao meu coração, que você que está pensando em desistir, não é tempo de desistir, não. Se você precisar dormir, você até dorme, que depois o anjo vai lá te acordar e vai te dar pão, vai te dar água, vai te dar essa palavra para que você ande, porque você ainda tem muito a fazer. Seus filhos precisam da tua oração, do teu exemplo, do seu comprometimento ainda. Faça do Senhor o teu Senhor. Faça de Jesus o teu Senhor. E será salvo você e toda a sua casa. Eu quero encerrar agora. Nós vamos encerrar. Eu vou pedir para os irmãos do louvor já virem. Nós vamos cantar. Que o nome de Jesus é cura. Ele está curando pessoas hoje. Pessoas que já estão pedindo a morte, porque já não aguentam mais. Pessoas que já não querem mais comer. Jesus está trazendo hoje pão e água para você, porque o seu caminho ainda é longo. E eu quero encerrar com vocês com o último capítulo de Apocalipse, que é o capítulo 22. Eu quero ler o 18 ao 20 para vocês. Declare essa palavra. Começa a ler essa palavra na tua casa. Começa a ler em voz alta. Senhor, eu não consigo orar. Ore essa palavra. Esses dias foi uma bênção. Vou contar para vocês coisa boa. A gente conta. Eu também não conseguia muito orar. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler em voz alta o Salmo 119. Li todinho dentro da minha casa. Eu fui andando pela minha casa e lendo aquele salmo. E o Senhor se fez presente. Estávamos na minha casa, eu e o Senhor. E o Senhor se manifestou de uma forma gloriosa. Começa a falar essa palavra alta na sua casa. Declare pela rua, declare quando você vê uma situação que é maior do que você. Se o mar não quer se abrir, declare essa palavra diante do mar, que o mar vai se abrir e você vai passar em seco. O Senhor está aqui. Ele passeia na igreja, não é na sua força. Quando Ele diz que os meus pés são semelhantes ao bronze polido, Ele está falando, olha, o bronze que vocês fazem é o bronze de vocês, mas eu estou andando entre vocês com bronze no meu pé, porque não é de acordo com a sua justiça, é de acordo com a minha justiça. Não é de acordo com a tua palavra, é de acordo com a minha palavra. Não é de acordo com a tua vontade, é de acordo com a minha vontade. E eu passei hoje na igreja e estou dizendo a vocês, é de acordo com a minha vontade, e eu vou purificar essa igreja. Os meus olhos, que são como chama, estão sobre este lugar nessa noite, e eu estou olhando porque eu conheço cada um de vocês. Você que entrou hoje está achando o Senhor não vê, Ele está dizendo, eu conheço, além de ver eu conheço, e hoje eu estou transformando vidas neste lugar. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui hoje. Ele veio aqui por causa de você, porque você pediu que Ele viesse. Ele está falando, eu estou aqui e eu passeio no meio da minha igreja. Aleluia.
8 horas da noite, aleluia. Assim diz Apocalipse 22, versículo 18 até o 20. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nele. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua cura, Senhor. Eu creio que há cura hoje aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem respondido nesta noite orações, Senhor. Oh, Deus, aviva essa palavra, Senhor, na minha vida. Aviva essa palavra na vida da tua igreja. Oh, Deus, purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, e seremos limpos, Pai. Em nome de Jesus, santifica a tua igreja. Que nós, Senhor, não venhamos nos curvar a espírito de Jezabel, Senhor, mas que nós não venhamos tolerar, Senhor. Que nós possamos seguir a tua palavra. Oh, Deus, que nós não venhamos estar, Senhor, bebendo um vinho misturado, mas que nós possamos, Senhor, beber de ti. Oh, Deus, tu és aquele, Senhor, que jorra água para a vida eterna. Queremos, Senhor, aprender de ti. O Senhor é manso e humilde de coração. Nós queremos, Senhor, aprender conforme a tua palavra. Nós declaramos a tua palavra nessa noite. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo aqui no meio da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em